gente amiga, bom dia, estamos de volta aqui na Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 87,9 FM, nós somos a Melodia, estamos ao vivo para além da frequência, nós estamos no Instagram e também no Facebook. Como é que a gente encontra a Melodia lá? Melodia Conquista, coloca assim, vai aparecer aí o nosso debate ao vivo para você curtir, compartilhar e comentar a nossa transmissão. Na manhã desta quarta-feira, estou recebendo o pastor Jean Ricardo, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, pastor. Bom dia, Gila. Bom dia, pastor Davi, pastor Marcelo. Estávamos aqui alocubrando e sorrindo com a nossa teologia paralela. Muito bem. Conosco também o pastor Marcelo Andrade, Igreja Batista Getsemane, Travessa Jorge Stolz, Centro. Bom dia, pastor. Bom dia, Gila. Bom dia, debatedores. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Graça, saúde e paz. Muito bem. E conosco também o pastor Davi Amâncio, Igreja Batista da Palavra. Bom dia, pastor Davi. Bom dia, pastor Gilelson, companheiros da mesa. É um prazer estar de volta. Uma mesa tão qualificada, né, como essa. Queria que minha mãe me visse aqui agora. A Igreja Melodia, meu abraço. Muito bem, vamos iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Vou pedir ao pastor Davi Amâncio que apresente esse momento ao Senhor. Amado Deus e Pai, aqui estamos para te agradecer por mais um dia. Se chegamos até aqui foi porque o Senhor nos sustentou. Amém. Obrigado porque o Senhor nos guardou, inclusive enquanto estávamos dormindo, porquanto estávamos indefesos. Mas está escrito que não dormite nem dorme o guarda de Israel, e o Senhor é quem nos guarda. Muito obrigado por isso, Pai. E agora que vamos comunicar a Tua palavra, nos ajude, Pai. Nós dependemos de Ti. Não queremos falar bobagem aqui, Pai. Não queremos interpretar de forma incorreta a Tua palavra. Por isso precisamos da ajuda do Teu Espírito, que é o intérprete da Tua palavra por excelência. Nos ajude e nos conduza em todo o caminho da verdade. É a oração que nós fazemos com gratidão. Que todos que estão a nos ouvir sejam abençoados e edificados por meio da Tua palavra, porque ela é a verdade. Oramos com gratidão e fazemos esta oração em nome de Jesus. Pesquisa do dia. Muito bem, vamos passar a pesquisa do dia aqui no nosso debate, começando aqui pela mesa, lembrando que a pesquisa está em www.melodiaconquista.com.br, é o site da Melodia. Estamos perguntando lá assim, ó, é proibido a igreja inovar sua liturgia de culto, sim ou não, pastor Jean? Não, se for proibido, não é culto, é missa. Muito bem. Hoje ele está afiado, viu, pastor Marcelo? Pastor Marcelo, sim ou não? Se é proibido? Não, não é não. Para mim não é não. Muito bem. Pastor Davi Amâncio. Não é, e nem tudo que dá certo é certo. Muito bem, tá aí. A opinião, você também pode dar a sua opinião. melodiaconquista.com.br. Vamos lá, vamos ler aqui esse enunciado do debate. Vamos aqui. A igreja, a casa liderada pela pastora Giovanna Lovaglio, esposa do pastor Davi Passamani, voltou a ganhar destaque após promover um culto no estilo Balada Sunset, que está gerando polêmica nas redes sociais. O evento, que contou com luzes, neon, drinks, músicas eletrônicas e uma atmosfera festiva, recebeu críticas de fiéis mais tradicionais que questionam a adequação do formato para um ambiente religioso. A polêmica em torno da igreja, a casa, reflete um debate mais amplo dentro das comunidades religiosas sobre a modernização dos cultos e os limites da inovação na fé cristã. Então tá aí. O debate Melodia quer saber hoje,
Igrejas no estilo church estão ganhando espaços ao priorizar as emoções e prazer dos frequentadores. Essa proposta de igreja representa o evangelho? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Hoje com as redes sociais, com a internet, a gente fica sabendo assim de muitas coisas que estão acontecendo que a gente não sabia antes, né? Ou demorávamos muito para saber. Mas assim, de um tempo para cá, começaram a surgir, pastor Jean, várias igrejas com estilos diferentes, enfim, e formatos de cultos bem diferentes, bem distintos daqueles que nós estamos acostumados a ver, né? Então as igrejas vêm também com nomes diferentes. Esse nome church aí, essa nomenclatura tem de fato pegado em muitas igrejas têm repetido essa nomenclatura, e enfim, e esses estilos aqui, como é o estilo dessa igreja citada aqui, com um estilo que lembra muito uma balada, né? Drinks, DJs, enfim, e um estilo bastante diferente. Pastor Jean, esse estilo de igreja representa o evangelho? Como é que é? Primeiro nós temos que analisar vários aspectos, dentro deles o cultural. Então eu vou ser bem exagerado aqui para os irmãos entenderem. Suponhamos que você chega numa tribo para pregar o evangelho, só tem você, a Bíblia na mão e um pouco de conhecimento naquele idioma. Você não tem vinho, você não tem uva para fazer o vinho, você não tem trigo para fazer o pão. Então você precisa adaptar para que a essência não perca. O que é o pão dos índios? Seria ali, talvez a tapioca ou a amido de milho. Haveria problema em fazer o elemento pão com tapioca? Haveria problema em fazer o elemento vinho com açaí ou com outra fruta, com pitanga, com alguma coisa que fosse nativa dali? Haveria problema em fazer um culto com os índios seminus? Haveria problema em fazer o culto com as índias com os seios de fora? Isso é uma questão cultural. Lá não haveria. Dentro da nossa realidade, dentro da cosmovisão cristã ocidental que vivemos, uma igreja é um lugar separado, é um lugar, como dizia de saudosa memória o pastor Gerson Rocha, um lugar solene, assim como um fórum, assim como uma Câmara de Vereadores. Essa é na nossa cosmovisão, na perspectiva da sociedade judaico-cristã ocidental. Então, dentro da nossa cosmovisão, é interessante um culto em que tenha bebida alcoólica, DJ, fumaça, jogo de luz, roupas sensuais, porque isso aí também acontece lá, pega-pega, porque isso aí também acontece lá, ninguém é de ninguém, sucessivos divórcios, essas coisas. Dentro do nosso conceito, fere o essencial. Dentro do conceito do índio lá, não. É igual aquela coisa. Por que a muçulmana tem que tirar o hijab quando ela se converte? Esse é um grande problema. Por quê? O hijab está fazendo mal a quem? Se eles copiaram isso de cristãos. Sabia? Eles copiaram o hijab dos cristãos. Porque as nossas mulheres ficaram 1900 anos usando véu. Decidiram parar de usar véu agora no Concílio Vaticano II. Os cristãos, então... Não, agora você é cristã, você tem que tirar o hijab. Eu já vi gente falar isso. Aí a mulher apedrejada na rua de um país muçulmano porque tirou o hijab, sem que houvesse necessidade. Está ferindo alguém? Está fazendo mal a alguém? Não está. Então, assim, dentro do nosso conceito cultural, essa igreja, ela vem mais para destruir o reino do Deus do que para construir. Muito bem. Deixa eu ouvir a opinião do pastor Marcelo, né? Porque, assim, existem os argumentos, né, de que essas igrejas elas fazem isso para alcançar, né, pessoas que dificilmente iriam no modelo de culto tradicional, vamos dizer assim. Então se faz, é uma justificativa, tá? Se faz esse modelo diferente para tentar alcançar essas pessoas. E aí, pastor Marcelo? Eu acho que a gente vai abrindo concessões para um bocado de coisa e no fim a gente se perde no próprio evangelho e a gente perde o evangelho. Quanto mais a gente vai criando coisas para atrair pessoas nessa ideia de fiz-me tudo para alcançar alguns,
Nesse aspecto vai se perdendo a essência do evangelho. Eu acho que isso é extremamente perigoso. Tem um ditado que diz: já vi muita água passar debaixo da ponte. Aí eu analiso por duas perspectivas desse ditado. Uma é que realmente as coisas vão acontecendo e você vai observando e vão mudando coisas aqui na igreja, vão sendo aceitos outros modelos ali, e a gente vai se acostumando, se adaptando a isso. Então, realmente muita água já passou, com certeza. Pastor Jean aqui, que eu acho que é o mais velho na fé entre nós, já viu muita coisa nessa caminhada, né? A gente também já viu muita coisa. Meu receio, Gilé, de repente, é o outro ponto de vista que você pode ver nesse ditado, é eu estar parado no tempo e na minha tradição. Eu acho que aí se torna uma coisa para se fazer uma reflexão. Se a minha tradição também não está impedindo que o evangelho avance, tá? E a gente precisa fazer essas análises, essas reflexões sobre a nossa vida, para que de repente o Espírito Santo não está soprando e a gente não está percebendo, né, que ele nos orienta para um lado, para o outro, e a gente não vai por causa da tradição. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Agora que, para mim, fica um conselho de Gamaliel. Gamaliel, para mim, que é uma pessoa assim que a gente deveria, todos os pastores deveriam prestar muita atenção no conselho de Gamaliel, que ele diz assim: se esta obra é de Deus, permanecerá. Se não é, não vai à frente. Só que tem muita coisa, Gila, que não vai à frente, mas a gente viu que não vai à frente, a gente inventa outra, e em vez de se voltar, refletir e confessar diante do Senhor: Senhor, olha, nós erramos, porque se não foi à frente é porque realmente o Senhor não estava nesse negócio. E às vezes a gente vai de onda em onda e de movimento em movimento, não de mover, mas de movimento em movimento, e a gente perde essa possibilidade de arrependimento. Já que não deu certo, então a gente precisa refletir. Não deu certo, eu vou voltar atrás, ver onde é que nós erramos. Se não for direção de Deus, então a gente volta atrás e a gente conserta. Mas nem todo pastor tem coragem de voltar atrás e confessar que errou. E aí vai procurar o próximo movimento. E nessas coisas, Gila, a gente vai se perdendo. Então, ficar observando o mover da igreja, o mover das coisas, é importante para que a gente também não venha cair nos mesmos erros. Mas só que essa tendência natural nossa, Gila, de achar que o evangelho que está dando certo é porque está enchendo a igreja, eu acho que isso é um tanto perigoso, tá? Porque, de repente, não é uma ação de Deus e nós, por causa da quantidade, a gente diz que é Deus que está agindo. E, na verdade, muitas vezes é só emoções humanas que não levará ninguém ao paraíso, ao Senhor, ao eterno, não levará ninguém aos céus. Somente movimentação aqui nessa terra. Bom, eu tomei o cuidado de assistir o vídeo da chamada desse culto, né? Que, na verdade, é um clipe, é uma chamada para esse tipo de culto. E se você não refletir, a sensação que lhe passa é que o seu modelo está defasado e que o seu modelo já não serve mais, então é preciso ter um modelo que alcance a sociedade atual. É aquela mesma história da Bíblia, né? Como se a Bíblia tivesse defasada e que já não alcançasse mais, e aí ela precisa de uma atualização. Pastor Davi Amâncio, e aí, pastor? Considerando aqui o nosso tema de hoje. Eu vou refazer a frase que eu disse no início. É proibido inovar? Não. Mas, aí eu vou usar uma conjunção adversativa que, na verdade, é para indicar uma contradição. Mas, nem tudo que dá certo é certo. A pessoa pode inovar. E deu certo. Porque está lotando, ó. E hoje o indicador de sucesso no ministério é templo cheio. Mas nem tudo que dá certo é certo. Entendeu? Então é importante destacar isso. Porque aí você pode incorrer no perigo de ter uma igreja cheia de gente vazia. Não é? Um templo cheio, que também a gente chama de templo, que é igreja, o que é templo, na verdade, um templo cheio de gente vazia. Então isso é um perigo. Um perigo. Mas é proibido inovar? Não. Agora, eu lamento informar, mas pelo andar da carruagem, vai piorar. O número dos desigrejados cresce a cada dia. O desigrejado é pastor dele mesmo.
né? O que é um perigo. Então cresce a cada dia. Tem também a freira fugitiva que nunca fala bem do convento. Aí sai e acaba criando um movimento ali, uma pseudo-igreja, né? Até porque o nome igreja significa chamados para fora. Já fomos mais chamados para fora do que hoje. Hoje é mais chamados para dentro. Então, você tem aí várias inovações. Inovação é o que não falta. Hoje, inovação é o que não falta. E aí eu me lembro de um pregador na jornada teológica da Igreja Batista Boas Novas. Entre um remédio velho que cura e um novo que mata, eu prefiro o velho. Não significa também ficar naquele modelo engessado, até porque eu não tenho saudade daquele tempo que não se podia usar violão, guitarra, bateria, era só o órgão. Você lembra? O acordeão. Era, exato. Acordeão era Houve de um Deus. tempo que você não tinha... Acordeão era de Deus. Eu não tenho saudade daquele tempo. Tá entendendo? Não tenho saudade. Eu tenho saudade de um tempo que nós conseguimos ser nem tanto e nem tão pouco. Esse tempo era um tempo bom. Nem tanto e nem tão pouco. Porque todo extremo é perigoso. Agora, Chesterton, um filósofo, ele diz que antes de você derrubar uma cerca, você tem que procurar saber porque aquela cerca está ali. Se você vai derrubar, primeiro verifique por que aquela cerca está ali. Porque se você não souber por que está ali e você derruba, pode trazer sérios prejuízos. Ou seja, não é bom remover marcos antigos que puseram nossos pais, sob pena de que fazendo isso, de forma inconsequente, estejamos colhendo os prejuízos que estamos colhendo hoje. Porque o novo estava contido no velho. Não se destrói o velho jogando o novo, não se constrói o novo jogando o velho fora. Que é o que a geração hoje está fazendo, ignorando tudo que foi feito. Tudo que foi feito, jogando fora, porque memória histórica não é o nosso forte. Então, vamos pensar aqui, como foi que nós chegamos até aqui? Foi sustentados pela palavra. Então, a palavra é o que sustenta, gente. Eu me sinto à vontade para falar isso, pastor Gilácio, porque eu transito na música. Música é bom, mas não sustenta ninguém não, rapaz. O que sustenta é a palavra. Voltemos para a palavra. Tem uma igreja aqui que é a mais antiga de Conquista. 125 anos, no mínimo. Como é que uma pessoa fica com a igreja tanto tempo? Era para olhar esse formato aí, o que é que eles estão fazendo. Não é pegar um modelo importado da Colômbia, da Europa, que já virou o quê? Virou névoa. Sumiu. E eu não vi ninguém se pronunciando, dizendo, eu estava errado quando eu adotei esse modelo. Eu estava errado. Porque nós não precisávamos de um modelo importado. Olhava aqui, eu nas minhas férias, eu vou na primeira igreja batista, eu fico olhando, escola dominical não acabam. Teve pastor da ala renovada que já acabou com a escola dominical. Acabou, o tempo está fechado. Não tem mais escola dominical. Aí, irmã Vivian falou que a escola dominical está na UTI. Mas quem foi que colocou na UTI? Muitas lideranças que acabaram com a escola dominical. Era para fortalecer a escola dominical, não era para acabar. Porque nós padecemos por falta de mestres na palavra. Então nós precisamos fortalecer esse princípio básico. É educação cristã. Eu defendo. E aí eu quero fazer a propaganda do seminário CFTBN em Conquista, que foi onde eu estudei, né? E os outros seminários da cidade. O ITQ que me acolheu, eu já estou lá há no mínimo 16 anos. Eu quero fazer apologia, seminário Thompson. Por quê? Porque essa galera que está aí, ó, inovando, quando você vai ver, é um conhecimento pífio da palavra. Ok. Muito bem. Ô pastor Jean, no tocante à modernização do culto, se a gente voltar a um passado recente aí de 50, 60 anos, a gente vai encontrar isso que já foi citado aí pelo pastor Davi Amâncio, alguns instrumentos que... Eu só gostaria de fazer, antes de você perguntar, só pontuar algo sobre a Escola Bíblica Dominical. Sim. Uma igreja de 10 membros, 20 membros, que 10 pessoas vão à escola dominical, 50% daquela igreja vai à escola dominical.
Agora, uma igreja de 1.000 membros, em que 80 pessoas vai à escola dominical, é menos de 10%. Então a gente tem que observar, é igual a questão do culto deliberativo. Eu estava falando isso hoje com a minha membresia. Tudo antigamente se decidia nos cultos deliberativos. Era uma vez por mês, a primeira quinta-feira do mês. Você se lembra disso? Ou era a última? Era uma tal quinta-feira do mês, tinha o culto deliberativo. A gente discutia tudo. Piquenique, vai ter a festa de tal, vai ter não sei o quê, e a igreja aprovava tudo isso aqui. Chegou a conclusão que só quem ia ao culto deliberativo não chegava a 5% dos membros da igreja. Então adotou-se o modelo de conselhos deliberativos, né? É claro que alguns conselhos avançaram um pouco e acabaram virando a corte da igreja, em torno do rei, né? E aí é como a escola bíblica dominical. Uma escola bíblica dominical é a escola que o percentual bom de pessoas vai à igreja. Um percentual. Eu louvo a Deus, porque 100% dos meus membros vão à escola bíblica dominical. Como é que eu consegui isso? Trazendo para a cultura local do Brasil. Escola bíblica dominical pela manhã é cultura americana. O brasileiro gosta de dormir tarde, porque é país tropical. Trocamos para no final do culto. 100%. Vai para a escola bíblica dominical. Vamos lá, no tocante à modernização do culto, já foi dito aqui que cerca de 50, 60 anos atrás, nós tínhamos aí um problema com alguns instrumentos que a igreja julgava ser do mundo, ou ser uma coisa mundana, e por isso proibia no seu ambiente de culto, né? Mas o tempo passou e isso foi aderido, né? A gente pode julgar aí como uma imaturidade, né? Infantilidade de muitos, mas enfim, foi aderido. O que me diz que daqui a poucos anos a maioria das igrejas não vão aderir a esse modelo, que hoje é considerado pela maioria da igreja uma coisa mundana? Aderir o modelo dos drinks, da balada, num culto estilo balada, porque assim, a coisa já parece estar encaminhando, né? Estourou agora essa semana que uma cantora evangélica de nome aí, e outro cantor também, abriram o carnaval de um estado aí, a abertura do carnaval foi deles, né? Enfim, e chocou a comunidade evangélica mais uma vez. E aí, pastor? Tudo é o que eu digo, é a questão de cultura. A gente tem que respeitar a cultura que a gente vive. Na nossa cultura, o carnaval é a festa da carne que antecede o período de jejum. Então é o período em que você pode extravasar, pode fazer o que você quiser. Teve um filme que eu assisti, interessante, rapaz, que padres franciscanos ficavam, em Veneza eles botavam máscara, né, para todo mundo ficar com todo mundo, é naquele sentido mesmo. E ninguém sabia quem foi, né? Depois de 9 meses nascia filho de tudo quanto é cor, de tudo quanto é tamanho de nariz, de tudo quanto é altura, ninguém sabia, só sabia que era a mãe. Razão pela qual, né, ao longo da história, filhos de judeus só são filhos de mãe judia, porque a gente sabe que é a mãe, não sabe que é o pai. A razão é essa, né? Filho de pai judeu não é. Filho Santos era o último judeu da família, porque os outros todos eram filhos de pais judeus e não de mães judias, por causa dessas questões, dessas inclinações à traição. E aí eu me lembro desse filme em que os padres ficavam na porta, né, das festas, cuidado, se penitencie, cuidado com o que você faz, porque lá tem a figura do purgatório, que o indivíduo pode pecar no pior das hipóteses, ele vai para o purgatório, que ele vai confessar. Então eles pecavam, comiam carne, daí veio o nome carnaval, festa das carnes, porque haveria 40 dias de penitência e de jejum, em que os pecados seriam limpos. Então a lógica do carnaval é essa: vamos pecar. Então, convém a um cristão evangélico abrir uma festa que diz: vamos pecar? Vamos saborear o pecado? Porque entraremos... Uma que eles não têm nem... Nós não temos nem esses 40 dias de penitência. Os católicos ainda têm, né? Nós não. A gente vai para o pecado. A gente não se confessa com o pastor. Que a gente fala fazer um gabinete, né? A gente não tem gabinete mais com os pastores. Eu já vi uma moça uma vez que adulterou e ela disse assim: não, eu me resolvo com Deus.
E a Bíblia é clara. A gente pula umas partes da Bíblia assim, que não nos interessa, né? Aí tem uma parte que os protestantes, nós temos alguns dogmas, fazendo autocrítica, né? Nós temos alguns dogmas, né? É igual a ceia memorial, é um dogma zwingliano que nós adotamos, sem base epistemológica nenhuma, mas adotamos, paciência. Então nós temos outros dogmas, né? Que a confissão auricular combatida lá nas institutas de Calvino, e ele faz uma apologia muito grande contra a confissão auricular, mas o fato é que ela tem base bíblica. É difícil dizer isso, é difícil um protestante engolir isso, mas ela tem base bíblica. E mais, os que vocês perdoarem, pastores, serão perdoados. E o que vocês não, de que vocês retiverem, será. Então os camaradas peca, voltando aqui à crítica à igreja romana, peca para entrar no período de penitência. E agora tem esses evangélicos aí abrindo o carnaval, bora pecar. E a penitência, não tem. Essa parte aí não tem. Então está sendo pior ainda do que o mudando. Porque o mudando ainda vai se penitenciar. É interessante, né? Porque assim, como as coisas vão mudando, né? Antigamente, se você falasse da presença do cristão no carnaval, é absurdo. Aí hoje o que vão dizer? Não, o carnaval não é mais errado, não. Inclusive esse ano foi aberto por Aline Barros e Sandro Nazireu, evangélicos, a abertura do carnaval de Tocantins, né? Que foi aberto por Aline Barros e Sandro Nazireu. Não é mais errado, né? Então assim, como as coisas mudam, né? Daqui a pouco a gente volta. Vamos ao intervalo rapidinho. Estamos apresentando Debate Melodia. Quando você decide doar órgãos, decide salvar vidas. Seja como for, manifeste sua vontade para a sua família. Somente ela pode autorizar a doação. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Quarta é dia de hortifruti no Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo. Frutas, verduras e legumes, tudo fresquinho, tudo de primeira e muito mais barato. Abóbora japonesa, quilo 98 centavos. Batata inglesa chuchu ou aipim, quilo 2,98. Ovos brancos pente com 30 unidades, 24,80. Válida somente quarta, 5 de março. Quarta do hortifruti no Mineirão Atacarejo e Brasil Atacarejo. Com a qualidade e economia de todo dia. Vem fazer Mineirão e Brasil Atacarejo. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @CortinaECiaVDC. Voltamos a apresentar Debate Melodia. De volta, 11
9h39 na Melodia. Hoje um tema aqui muito interessante para ser discutido à luz da Bíblia. O tema é esse: igrejas no estilo church estão ganhando espaço ao priorizar as emoções e prazer dos frequentadores. Essa proposta de igreja representa o evangelho? E aqui cita o exemplo de uma igreja que recentemente fez mudou o estilo de culto, né? Estilo mesmo de balada, né? Com drinks, DJ, né? Estilo uma festa mesmo. E diz que ali agora o culto vai ser daquele jeito, né? E aí, estamos colocando essa questão aqui à luz da Bíblia. Vamos lá. O pastor Marcelo, tem um ouvinte aqui também que colocou uma questão que aconteceu esse final de semana aí. Uma igreja famosa aqui do Brasil, de um pastor famoso, também entrou com uma bateria estilo carnaval na igreja, né? Só as letras da música que era diferente, mas uma bateria tocando estilo carnaval. E ele disse que... Aí ele citou Paulo, né? Fazer de tolo para ganhar os tolos, enfim. Bom, eu queria saber o seguinte, pastor Marcelo, os riscos de ser essa igreja da moda, essa igreja simpatizante, né? Que eles apregoam, né? Para justificar esse novo estilo. O risco é se tornar uma igreja de Laodiceia, né? Uma igreja que abandona a fé e que mantém-se existindo, mas sem a presença de Deus. Quando a gente olha para Laodiceia, o texto lá diz que o Senhor está do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Ninguém bate do lado de dentro. Só bate do lado de fora. Não tem necessidade de bater do lado de dentro. Então, se ele bate do lado de fora, porque ele quer entrar. Só que a igreja, que eu chamo a atenção para, sempre que eu falo sobre Laodiceia, eu vou chamar a atenção para isso, Gila, é que a igreja está funcionando. Está lá, normal, tranquila, funcionando, só que Jesus está lá de fora. Então, não é igreja, é uma religião. E nós corremos esse risco. Se nós dermos uma olhada para a Europa, a gente vai ver para onde é que nós podemos chegar como igreja. Estados Unidos agora. Dê uma olhada. Aí, o pastor Davi falou da história, né? O problema é que a gente não gosta de história. Aí dá uma olhada na história da igreja. Vão repetindo as mesmas coisas. Vão repetindo. E o que vai acontecer, Gila, é a apostasia. Está profetizado que vamos chegar à apostasia, eu creio nisso. Tem divergências, mas eu creio nisso, que vamos chegar à apostasia. E a apostasia começa assim. Eu me lembro da Vivian dando aula para gente, lá na Getsemane. Ela falou sobre isso, né? Que ninguém se desvia, não quero, a não ser a pessoa que nunca teve experiência com Cristo. Não quero mais Jesus. Não, a pessoa vai devagarinho, se afastando. E uma das boas coisas para se afastar é isso. Falsos ensinos, falsas doutrinas, e você fica parecendo cristão e você não é. Porque você está naquela vibe, né? Como diz o pessoal, naquela vibe da igreja que está na moda. Quantas igrejas nós já tivemos na moda em Vitória da Conquista? Várias. Getsemane, no tempo, foi a igreja da moda. Graças a Deus que, no meu ponto de vista, a moda passou e a gente voltou à realidade. Mas nós já fomos a igreja da moda por um tempo. Deu certo? Não deu não, porque o pastor Davi já falou. Nem tudo que... Dá certo é certo. Dá certo é certo. Então, eu ouvi coisas que realmente era só... Como dizia um pastor, né? Lata vazia produz muito barulho. E lata vazia não se sustenta. Você é só barulho. É Nestonini. Então, não tem como, Gila. A gente precisa fazer uma autocrítica, uma crítica da nossa realidade mesmo, assim, de igreja, e tentar ver o que a gente está errando. Senão a gente vai deixar o primeiro amor, vai ouvir Deus falou, volta ao primeiro amor, e a gente vai continuar. Quando olha as cartas de Apocalipse, pastor Davi, começa no volta ao primeiro amor e termina em eis que estou à porta e bato. Dá uma olhada geral para você ver. A igreja já começa a deixar o primeiro amor e lá na última igreja está lá, uma igreja que abandonou a fé. Então, os passos são muito claros ali nas cartas de Apocalipse. É assim que eu observo, tá? Os dispensacionalistas, nesse ponto, eles parecem ter razão, né? Parece que são fases da igreja, né? E que chega lá onde chega, no finalzinho de Apocalipse. Estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois é. Agora, sim, que ironia do destino, né? Foi citado que o carnaval foi aberto, né? No Tocantins por Aline Barros, né? E eu
tô vendo aqui, saiu a lista aqui do cachê. E os mais caros aqui são justamente o padre Fábio de Mello, com 270 mil reais o cachê, e a cantora Aline Barros com 180 mil, né, entre os evangélicos. Entre os cristãos... Não seja também tão anti-romano, porque Jesus falou assim, sai dela, povo meu, é porque tem gente salva lá dentro. Vamos lá. Isso aí não se discute. Eu queria falar... Tem gente Eu tô salva falando lá de outra dentro. coisa. mas eu queria falando de outra pastor coisa. Davi, viu, pastor Davi? Mas os seus olhares... Reproduza corretamente minha fala. Se você fosse um X-Men, você seria o Ciclope. Não. Vamos lá, pastor Davi, eu queria tocar agora no aspecto... Eu queria tocar agora no aspecto emocional. Porque a filosofia dessas igrejas que estão surgindo aí é priorizar as emoções e o prazer das pessoas, né, no seu ambiente de culto, né? E, de fato, de um tempo para cá, pastor Davi, a gente tem ouvido assim, umas coisas muito estranhas, né? Um louvor estranho, meloso, chorado, um choro meio forçado, uma coisa assim, sabe? E de fato, entrando essas coisas agora, o que importa é você se sentir bem e tal. E aí, pastor Davi, o que aconteceu de fato? Esse discurso aí cai como uma luva. Você precisa estar numa igreja que você se sinta bem, né? Se eu não estou me sentindo bem. E eu lamento que no Brasil, de um modo geral, com raras exceções, não se sai de uma igreja para outra por heresia, mas por ofensas pessoais. E a igreja do primeiro século levava muito a sério a heresia, porque não prejudicava uma pessoa ou uma família, mas é o rebanho, entendeu? Então nós não temos essa mentalidade de corpo, de vacinar o rebanho contra a heresia, porque é função do pastor, é prerrogativa dele, não apenas alimentar o rebanho, mas vacinar contra a heresia. E por isso essa voz de denúncia aqui nesta manhã. Então, ir para uma igreja onde eu me sinta bem, também tem como pano de fundo essa inflação dos afetos que nós vivemos atualmente. Gente com dependência emocional, com a sensibilidade demasiada. Lembro-me de uma determinada irmã que nos procurou querendo congregar conosco, porque ela adoeceu e o pastor não visitou. Eu falei, provavelmente você não vai ficar aqui, porque você vai adoecer e provavelmente eu não vou chegar lá. Talvez até porque eu nem saiba que você adoeceu. E eu adoeço e a igreja não vai me visitar e nem por isso eu saio da igreja. Ah, mas ele me chamou de Satanás, de demônio. Eu falei, Pedro não desistiu de congregar porque Jesus publicamente disse, para trás de mim, Satanás. Ele poderia muito bem ter dito, isso não se faz. Nem meu pai nunca me falou assim. Ele me chamou de Satanás na vista dos demais. Se ele quisesse me chamar a atenção, me chamasse particularmente. E aí Paulo Romero disse que Jesus ele dificultava a entrada e facilitava a saída. Hoje nós fazemos o contrário, né? E aí isso é grave. Então, heresia precisa ser combatida, porque nós não chegamos a esse festival de heresia da noite para o dia. Isso, você precisa ir para uma igreja que você se sinta bem. Isso é uma heresia. Jesus Cristo, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome, não é? O quanto ele vai ser feliz por causa do meu nome. Então, parece que nós pegamos um caminho inverso. Era para ir para uma igreja que você seja confrontado, não é? Que alguém consiga botar o dedo na sua ferida. Que é o que às vezes precisa. Eu me lembro de um irmão que chegou para mim e disse assim, pastor, eu não estou louvando. Me questionei por que esse rosto triste, esse semblante, né? Não, porque se eu não estiver me agradando do louvor, eu não sei disfarçar. E o louvor não está me agradando. Eu não estou me sentindo bem. Eu falei, mas o louvor não é para você. Então, você tem que ter pastor que tenha coragem de dizer assim, você não é o centro do universo. Porque o que tem de gente com traços narcísicos,
nas igrejas, não é brincadeira. Muito. Narcisismo. Ou seja, às vezes o pai e a Narcisismo mãe... tem cura? Tem... Psicopatia não, mas narcisismo tem, não? A gente não trabalha na perspectiva da cura, né? Controle. Mas é possível manejar isso aí de Manejar, forma né? que a pessoa, né, não tenha problemas como o que vem acontecendo hoje. É gente com complexo de Deus, achando que tudo gira em torno dele, apaixonada por ele mesmo, manipula, tá entendendo? Manipula. Tem gente que pensa que ele é o principal acionista da igreja. O principal acionista da igreja. Se deixar, decide até o que o pastor vai pregar. O cardápio musical tem que passar por ele. Pelo amor de Deus, é demais. Eu fico com a igreja de 6 pessoas, não tem problema. Com 6 pessoas, que é a minha família, 4 pessoas, que é a minha família, não tem problema não. Aliás, John Haggai já tinha dito, o menor rebanho que mais carece de uma boa liderança é a família. Não tem problema. Agora, eu não quero pastorear uma igreja cheia de gente que acha que ali ele é indispensável, que tudo depende dele, tem que passar por ele. E, gente, pelo amor de Deus, eu sou uma parte, a igreja é o todo. O mais importante é o todo, não é a parte. Não são as partes. Eu sou uma parte nesse todo. Então, a igreja, ao contrário do que Padre Marinho falou, Padre Marinho disse que a igreja tem mais de 2000 anos de história, a igreja católica. Não é assim. Os cristãos têm mais de 2000 anos de história. A católica até pode ter, a romana não, né? Não, nem a católica. Ela se tornou universal, que é católica. Ó, depois. 70. Depois. Não, 323 depois de Cristo, quando tornou oficial a religião cristã. Aí entrou jegue, cavalo, entrou boi, entrou tudo. Constantino, você sabe disso. Não, aquilo que Constantino parecia... romanizou. Ele oficializou. Aí aquilo que parecia que ia ser uma bênção foi uma desgraça. Por quê? Porque Satanás, sabendo que se perseguir é pior, Tertuliano, o sangue dos mártires era a semente para nascer novos cristãos. Então ele para de perseguir, deixa eles à vontade que eles se autodestroem. É o que está acontecendo. Simples assim. E aí eu quero finalizar minha fala dizendo, nós não vamos aqui perseguir a mentira. Nós vamos enfatizar a verdade. O que é a verdade? O que sustenta o crente é a palavra. Qualquer outra coisa que você me mostrar não sustenta. E esses movimentos que não têm base na palavra, mas eu estou falando na verdade, não é a palavra distorcida não. Eles, o tempo não perdoa. O tempo leva. O tempo autentica. Não sobrevive, pastor Gilaucio. Não sobrevive, é questão de tempo. Viu? É questão de tempo. Então eu quero dizer para vocês, em contato com a verdade as pessoas aprendem a identificar a mentira. Se perseguir a mentira pode até fortalecer, porque eu bati muito aqui na teologia da prosperidade e deu o quê? Nada. Pelo contrário, porque tudo que você foca cresce. Ou seja, nós vamos ensinar a verdade, sob pena de que talvez a gente fique com um pequeno grupo, né? Um pequeno grupo, mas nem tudo que dá certo é certo. É melhor você ficar com pouca gente, mas com a consciência tranquila. Lutero, não é bom para o homem agir contra a sua consciência. Nem tudo que reluz é ouro, né? É, exatamente. Muito bem, pastor Jean, a gente fica perguntando... Mas antes da pergunta, poderia só esclarecer a digressão que houve aqui entre nós? Vai lá. É porque a palavra católica surgiu a primeira vez com Inácio de Antioquia, que foi o segundo bispo de Antioquia. Porque perguntaram de qual igreja você pertence. Havia várias igrejas na época, Éfeso, Corinto, Laodiceia. Aí ele disse, eu pertenço à igreja católica. A questão, o problema todo é que o termo católico não foi traduzido, ele foi transliterado. Católico é universal. Ele foi posto em Pentecostes, porque ali aconteceu o milagre das línguas, que ao contrário de Babel, ali houve a universalidade da palavra de Deus, uma antítese de Babel, e Paulo positivou a catolicidade de igreja no segundo versículo de 1 Coríntios 1, diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados e chamados santos, com todos o que em todos lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo.
Senhor deles e nosso. Aqui é o texto que reafirma a catolicidade da igreja. E a primeira igreja verdadeiramente católica, que eu me lembro, posso estar errado, o ouvinte me corrija aí, os demais aqui, foi a Confissão de Fé Batista, a segunda Confissão de Fé Batista, quando ela afirmou que todos, em qualquer lugar que invoque o nome do Senhor, faz parte da Igreja Universal e, portanto, católica. Não foi essa a defesa do Padre Marinho. Ele estava falando da Igreja Católica como instituição. Não, é porque o romano... Não, é o romano, ele pegou um adjetivo e transformou no adjetivo. Eu não posso criar o nome Igreja Marrom e registrar marrom, porque marrom é uma cor. Eu não posso pegar a Igreja Universal e registrar o nome Universal, porque Universal é um adjetivo, católico é um adjetivo, mundial é um adjetivo. Mas então, a Igreja Católica é uma instituição. Não, a Igreja Católica casada com o Estado. Romana. Exatamente. É que nós estamos falando de coisas diferentes. Mas ele estava falando dela. É porque eles se apropriaram. Ele estava falando dessa igreja. Mas é porque eles se apropriaram do termo. O correto, eu não utilizo mais o termo. A academia, você falou de outra igreja. Não, a academia moderna não utiliza mais esse termo católico, utiliza a igreja romanista. E aos gregos falam bizantinos. Ele fez a defesa dessa igreja católica romana. Porque eles ficam incutindo isso na mente do povo, que católico tem que ser romano. Eu posso sair em defesa dele. Eu não posso. Da romana não, mas da católica sim. Das palavras dele, eu posso, com certeza, historicamente, discordar. Da igreja romana, mas não da catolicidade da igreja. 11h55, deixa eu passar a última pergunta então, pastor Marcelo, porque aí a gente não tem mais tempo. Ô pastor Marcelo, o que está faltando a essa igreja de agora? Por que tantas invenções? Ela está querendo suprir alguma falta? Foi-se o brilho? Tá querendo... O que está acontecendo? Gil, é isso que você falou, tá tentando suprir alguma falta. Falta de quê? Da palavra. Se a palavra não é suficiente, o que vai ser? Exatamente. Não consigo. Eu lá falo lá para os meus irmãos lá da nossa comunidade: irmãos, nós só temos a palavra, não temos mais nada não. A gente pode ficar inventando um bocado de coisa, mas sem a palavra não vai. É essa a forma que eu analiso, tá? Falta poder. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Aí fica tendo que inventar um bocado de coisas, estratégias e tal, como se a igreja fosse uma empresa. Porque tem gente que acha que a igreja é empresa. E há muitos anos atrás, acho que eu já disse isso aqui na rádio, vou repetir, não fique chateado se eu repetir coisas, não. Mas há muitos anos atrás, uma irmã me ensinou que a gente pode montar uma estrutura tão bem montada que a igreja funciona sozinha. E a prova é Apocalipse, a igreja de Laodiceia, a igreja estava funcionando. Exatamente. A gente tem inteligência e capacidade como administradores para fazer funcionar. Mas uma igreja sem a palavra e sem o poder de Deus não é igreja, é uma instituição, é uma empresa, é qualquer outra coisa, uma sociedade e tal. Perfeito. E sem a palavra não vai. Por isso é que, como naturalmente, né, pastor Jean, nós não gostamos da palavra, a gente vai rejeitá-la sempre. Ela nos confronta o tempo todo. O tempo todo. Muito bem. 11h57, mais alguma coisa a acrescentar, pastor Davi? Eu queria conclamar a igreja em Vitória da Conquista, né, para começar a fortalecer a escola bíblica dominical. Aqueles que acabaram com ela, voltem novamente, voltem. Pode estar difícil com ela, mas é pior sem ela. Então, educação cristã. E outra coisa, ela começa em casa, viu? A igreja é uma extensão da família. Mas tem pastor que diz que só dá uma pessoa. Faz com uma mesmo? Faz. Para Jesus é 2 ou 3. Então já tem quórum. Já tem quórum, né? Muito bem. Gente, 11h57, quero agradecer aos nossos pastores aqui, o pastor Jean, também o pastor Marcelo, o pastor Davi Amâncio, pela colaboração ao nosso debate. Vem aí, Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira chegando com o programa do Sindicato dos Rodoviários. Antes, eu gostaria de estar prometido aqui um debate com um padre. Há muito tempo isso não aconteceu. Eu quero perguntar a um padre, se tiver alguém aí me ouvindo, padre, as irmãs que fizeram laqueadura vão para o céu ou não, padre? Responda isso para as suas ovelhas. Obrigado. Vamos convidar um padre aqui. Nós já tivemos aqui debates legais com
2 padres e foram muito bons. Né? E esse vai ser bom também. Né? Muito bem, gente. O Debate Melodia fica assim, amanhã, quinta-feira, 6 de março, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Seja sincero, algum